E aí, galera, tranquilo? Hoje nós vamos estar falando aí sobre um pouco de jurisprudência lá do STF, tá? Vou daqui a pouco compartilhar aqui a tela. Nós vamos falar sobre a competência para colaboração premiada. Bom, quem já fez o nosso curso lá na nossa plataforma martinsbrito.edplataforma.com já tem várias informações a respeito desse assunto. Porém, mais uma vez, a STF vem se manifestar sobre um tema tão importante e eu estou aqui comentando com vocês aqui com o objetivo de manter todo mundo atualizado, tá? E essa mesma aula está lá disponível também na nossa plataforma para você, se quiser assistir, fazer o curso, martinsbrito.edplataforma.com, só entrar lá, acessar, tem bastante informação interessante lá. Vou compartilhar aqui, tá? Para a gente falar sobre esse acordo, porque este é um assunto muito importante, inclusive, seja para a prova, então nem se fala, né? Porque esse é assunto da moda e é o que se vem caindo direto em provas. E, na prática, se você atua, você tem que ficar atento na questão da competência. A gente vê aqui no artigo 4º, por exemplo, que fala que o juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial, reduzir em até 2/3 a pena privativa de liberdade ou substituí-la por restritiva de direitos daquele que tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal, desde que dessa colaboração advenha um ou mais dos seguintes resultados. E ali tem, né? Aí, lá no parágrafo 5º, fala assim, ó: se a colaboração for posterior à sentença, a pena poderá ser reduzida até a metade ou será admitida a progressão do regime, ainda que ausente os requisitos objetivos. Conforme já falei lá no curso, a questão da colaboração premiada pode ser em qualquer fase. Pode ser na fase de inquérito, pode ser na fase processual, pode ser na fase entre o momento da sentença, né? Quando se for proferida quase chegando na sentença, ou após a sentença, como a gente viu aqui, ou no intervalo entre a sentença e a ideia de um recurso, ou mesmo após o trânsito em julgado. Então, a qualquer momento é possível o sujeito lá, que tem interesse, por algum motivo qualquer, efetivar a colaboração premiada. Vou compartilhar aqui a tela para a gente poder ver o acordo e discutir aí, ler algumas coisas que são muito interessantes, tá bom? A STF, competência, beleza. Beleza, galera, aí, ó. Tá aqui para a gente falar sobre ele. Achei muito interessante e oportuno, tá? Isso é fresquinho, tá? Ó, foi julgado no dia 2/2/2021, HC 192063, 192063 do Rio de Janeiro. Ministro, que foi o relator, foi o ministro Gilmar Mendes, tá? Resumo aqui é o seguinte, vou ler para vocês um resumo, depois se vocês quiserem acessar diretamente todo o conteúdo, o teor integral lá do acordo, enfim, vocês podem entrar no portal do STF e acessar lá, tá bom? Vamos lá. Competência jurisdicional. Competência para homologação de acordo de colaboração premiada. Resumo. A ação de habeas corpus deve ser admitida para atacar os atos judiciais que acarretem impacto relevante à esfera do direito do imputado criminalmente. Aí, deixa eu só lembrar de algumas coisas aqui que eu sempre falo isso. No processo penal, por diversos momentos, nós temos lá situações que não têm recursos previstos para resolver aquela situação. Exemplo, eu quero produzir uma prova e o juiz indefere, eu posso entrar com habeas corpus com o objetivo de produzir aquela prova, tá? E aí aqui, na lei de colaboração premiada, quando ocorre a homologação ou quando o juiz, por algum motivo qualquer, não quer fazer a homologação, não tem previsão na lei de recurso. Qual recurso poderia ser utilizado aqui, ok? Nesse caso, é possível a aplicação do habeas corpus, né, como um remédio para solucionar esse problema. E por que o habeas corpus? Como foi dito ali, e como eu sempre falo, se
há uma possibilidade, né, do ato a ser praticado, no caso seria aí o não, a não, no não proferimento da decisão, da sentença do juiz de homologação do acordo, isso pode interferir lá na frente no direito de liberdade do sujeito. Então, por isso que é possível a questão do habeas corpus. Inclusive, quando eu falei lá, se eu quero produzir uma prova e o juiz fica indeferindo, e se eu quiser uma diligência, o juiz fica indeferindo, qual o recurso eu posso fazer? Eu posso utilizar o remédio do habeas corpus sem nenhum problema, não é para colocar ninguém em liberdade, mas sim para praticar aquele ato. E por que isso é possível? Porque a não permissão de praticar, produzir uma prova é um risco para que, no futuro, o réu possa sofrer, né, consequências no seu direito de ir e vir, tal como uma condenação. E aí se alega cerceamento de defesa e um monte de coisa por trás disso. Então, aqui, quando o ministro está mencionando, ele está dizendo realmente aqui, ó, se não cabe, se não tem recurso previsto, o habeas corpus é permitido. Por que é permitido? Porque é possível, então há um risco, se há esse risco, o habeas corpus, o risco, né, de interferir na liberdade do sujeito, o habeas corpus é perfeitamente aplicável, ok? E aí continua aqui, ó. Em relação à homologação, né, de um acordo de colaboração premiada, trata-se de etapa fundamental da sistemática negocial. Gente, lembra? Colaboração premiada é um acordo de quem? Do Ministério Público, em regra, com o colaborador, o réu, ok? Com o objetivo dele oferecer informações que tragam alguns dos resultados previstos no artigo 4º e, em razão disso, ele vai ter lá um bônus, ok? Vai ter um prêmio, tá? Então, é um sistema negocial, tá? Regulado pela Lei 12.850 de 2013 e que toca diretamente com o exercício do poder punitivo estatal, visto que nele regulam-se benefícios ao imputado. Então, é o ônus e o bônus, né? Toma lá da cá. E limites à persecução penal. Ademais, atualmente, não existe previsão legal de recurso cabível em face de não homologação ou de homologação do acordo, ok? Então, a gente já falou isso aqui ainda agora. A homologação de acordo de colaboração, em regra, terá que ser dar perante o juízo competente. Ora, dependendo da fase em que o processo estiver, ou dependendo do momento em que estiver sendo feito um acordo de colaboração premiada, o juízo tem que ser competente. Senão, gera nulidade nesse negócio, tá? Então, ó, a homologação de acordo de colaboração, em regra, terá que se dar perante o juízo competente para autorizar as medidas de produção de prova e para processar e julgar os fatos delituosos cometidos pelo colaborador. Caso a proposta de acordo aconteça entre a sentença e o julgamento pelo órgão recursal, a homologação ocorrerá no julgamento pelo tribunal e constará do acordo. Veja bem, gente, o que está acontecendo aqui? O que ele está dizendo? Ora, se o acordo de colaboração premiada, né, ocorrer na fase de inquérito, o juiz de primeira instância é o responsável para homologar aquele acordo. Se o acordo estiver durante o processo, o juiz de primeira instância daquele processo, ele é o competente para homologar aquele acordo. Se já foi sentenciado, ok? Imaginemos que o sujeito tenha sido sentenciado e agora ele apela e ele também quer fazer agora uma colaboração premiada, quem é o órgão competente para efetivar, né, homologar essa decisão é o Tribunal de Justiça, ou a Câmara Criminal que estiver julgando o recurso de apelação. Por isso que ele fala aqui, ó, tá? Caso a proposta de acordo aconteça entre a sentença e o julgamento pelo órgão recursal, uma Câmara Criminal, por exemplo, a homologação ocorrerá no julgamento pelo tribunal, por aquela Câmara, e deverá constar do acórdão, ok? Porém, eles abriram uma exceção aqui, a gente vai ver o que foi até bastante razoável, achei muito interessante. E aí fala, o regramento introduzido pela Lei 12.850 de 2013 foi claro ao admitir a colaboração em qualquer etapa
da persecução penal, ainda que após o início do processo ou prolação da sentença. Artigo 4º, parágrafo 5º. Já li aqui. No caso, o acordo de colaboração foi entabulado, ou seja, realizado entre o Ministério Público Federal e o paciente antes da prolação da sentença. Então, antes da prolação da sentença, foi realizado um acordo de colaboração premiada, tá? Mas, por um descuido, não foi levado à homologação durante a fase pré-processual. Ou seja, esqueceram, por algum motivo qualquer, esqueceram de efetivar a homologação do acordo. Tá? Ademais, o paciente não foi. Então, veja bem, mesmo que não tenha ocorrido a homologação do acordo, né, pelo menos materialmente o Ministério Público cumpriu com a parte dele lá que não denunciou ele. Por isso que provavelmente teria outras pessoas envolvidas nisso, por isso que tem a colaboração premiada. Então, outras pessoas foram denunciadas, ele não foi denunciado porque foi feito um acordo de colaboração premiada com o Ministério Público, porém não foi levado à homologação. Tá? E aí, continua ele aqui falando, ó. Só voltar aqui para a gente pegar a história legal. Tá? No caso do acordo de colaboração, o acordo de colaboração foi entabulado entre o Ministério Público Federal e o paciente antes da prolação de sentença, mas por um descuido não foi levado à homologação durante a fase pré-processual. Ademais, o paciente não foi denunciado nos processos já sentenciados e que se encontram no tribunal, de modo que eventual denúncia seria da competência do juízo da primeira vara federal criminal do Rio de Janeiro, em razão de possível prevenção. Ou seja, se agora quisessem processar esse colaborador por algum motivo qualquer, quem seria o órgão competente? A vara criminal. Tá? E aí, com base nesse entendimento, a segunda turma concedeu parcialmente a ordem de habeas corpus para assentar a competência do juízo de primeiro grau para a homologação do acordo de colaboração premiada, celebrado entre o Ministério Público Federal e o paciente, devendo a autoridade proceder à análise da regularidade, legalidade e voluntariedade do acordo. Ou seja, o próprio Supremo Tribunal Federal falou o seguinte: olha, a gente sabe que entre a sentença já proferida, né, e um recurso que está tramitando, né, em segunda instância, se o colaborador quiser realizar a colaboração premiada, quem vai homologar isso é o Tribunal de Justiça, é a Câmara, por exemplo. Okay? Porém, tendo em vista que materialmente e até formalmente só não foi levado ao juízo, foi feito um acordo de colaboração premiada, só não foi homologado por esquecimento das partes. Incrível isso. Tá? Porém, já que, se ainda assim fosse o caso de denúncia, seria também do juiz de primeira instância, o Supremo entendeu o seguinte: vamos, né, flexibilizar isso e determinar que a competência para homologação desse acordo que já foi realizado, inclusive está até provavelmente sendo cumprido pelo não oferecimento da denúncia ao colaborador, para que o juiz verifique, né, faça uma análise da regularidade, da legalidade e principalmente da voluntariedade do colaborador em fazer o acordo, ok? Então, é um julgado muito legal, que vai que possa um dia você enfrentar isso aí no seu dia a dia, ou no caso de uma prova, se pode se flexibilizar. É o que eu venho falando já há muito tempo sobre isso. A gente não pode ter uma norma, né, que ela seja engessada. É óbvio que a gente também não pode flexibilizar de qualquer jeito, porque senão fica no subjetivismo do juiz. E isso é perigoso, dá poder absoluto a uma pessoa, né, é você sufocar o Estado Democrático de Direito, até colocar um fim nele. É isso que eu estou falando, tá, gente? Eu estou falando que é legal você fazer uma flexibilização quando for necessário, principalmente quando se tratar para beneficiar o réu. Tá? Deixa eu voltar aqui para a gente estar conversando. Então, como a gente leu aqui na lei e no próprio acordo, volto a afirmar, a lei está aqui em cima, né, para todo mundo, está na cabeça aí da sociedade, porém,
o Poder Judiciário, né, e aí a gente está falando dos tribunais, do magistrado, enfim, deve analisar o caso concreto. Veja bem, por uma questão de lógica e de flexibilização, economia processual, celeridade, o STF fala o seguinte, cara, vamos baixar isso aí para o juiz de primeira instância, porque já tem um acordo realizado e efetivado materialmente, só não está homologado formalmente para que eles produzam seus efeitos, e já que foi realizado antes mesmo, até antes do oferecimento da denúncia dos outros, ou até durante o oferecimento da denúncia dos outros. Certo é que o colaborador não foi denunciado. Então, é uma demonstração de que o próprio Ministério Público estava cumprindo com o acordo. Então, para que vai pegar isso e jogar para o tribunal para dizer que tem que ser pela Câmara Criminal, porque aí a Câmara Criminal ia ter que solicitar o juiz de primeira instância a juntada do acordo para depois proferir um acórdão. Gente, é muito mais simples fazer o que o Supremo fez. A gente tem que respeitar as formas e as fórmulas, né, que é determinada em lei, mas não pode ser nada engessado, né, enraizado de tal forma que não consiga se mudar. Então, fica essa informação para vocês desse julgado, pois, se vocês quiserem, entrem lá no processo, lá no site do SF, baixa lá o processo e leia a integralidade do acórdão lá, tá? E lembre-se que é possível utilizar o habeas corpus. Já falei isso em outros cursos, outras aulas. Habeas corpus não é só para a questão de liberdade, seja ela liberativa ou preventiva, tá ok? Para atos processuais eu também posso utilizar. Exemplo foi o que eu acabei de citar aí. professor@josebrito.com.br o nosso e-mail, martinsbrito.edplataforma.com nossa plataforma com os nossos cursos jurídicos, josebrito.com.br, esse é o nosso site lá do nosso escritório. Bons estudos, grande abraço.